Olá, nesse vídeo nós vamos ver então as equações lineares de primeira ordem. A gente vai começar a aprender a resolver essas equações. Nós definimos no vídeo anterior o que eram as equações lineares de ordem n. Então, aqui eu só escrevi aquela mesma definição que nós fizemos para a equação linear, só que de primeira ordem. A derivada mais alta aqui é a derivada primeira. Então, ela está escrita da forma mais completa possível. E aí eu reduzi numa forma mais simplificada. Como que eu fiz isso? Dividi todo mundo por A1 de t, que obviamente é diferente de zero, senão essa IDO não seria de primeira ordem. Dividindo por A1, nós temos a IDO escrita dessa forma, onde esse P de t aqui é o A0 dividido por A1, e essa F de t é a G de t dividido por A1. Então, nós temos essa EDO aqui na forma simplificada, que é uma EDO linear de primeira ordem. Como é que a gente vai resolver isso? Eu vou dividir isso em 4 casos. Então, nós temos aqui, olha, primeiro caso. Primeiro caso, eu vou tomar a P de t identicamente nula, que é essa função aqui. Tomando a P de t identicamente nula, nós temos que y' de t é igual a f de t. E aí, essa seria a forma mais simples possível de resolver uma EDO linear de primeira ordem, porque ela vai sair direto lá do cálculo 1, do teorema fundamental do cálculo. Basta você integrar em ambos os membros da igualdade que você vai obter a y de t. Então, a gente integra aqui, integra y' de t. Vai ficar assim. Então, integra aqui em relação a t, integra aqui em relação a t. E aí nós sabemos que a integral da derivada é a própria função. Então, a gente sai aqui que a y de t é a integral. Essa integral não dá para resolver porque a f está genérica. Vou deixar indicado f de t dt mais a constante de integração. Então, esse é o caso mais simples, a forma mais direta de se resolver EDO. Na verdade, quando vocês faziam esse tipo de cálculo lá no cálculo 1, vocês já estavam resolvendo uma EDO, só que não sabia, né? Então, a y de t é dada por essa função, e observa que aqui, para resolver esse primeiro caso, vocês vão precisar de todas aquelas técnicas de integração do cálculo 1. Então, essa integral aqui, ela pode sair por substituição simples, por integração por partes, por substituição trigonométrica, por frações parciais. Tem que lembrar essas técnicas de integração, tá certo? Um exemplo aqui, olha, bem simples e que sai direto. Vamos supor que eu tenha y' de x igual a 2x. Então, eu quero achar y tal que é a derivada da 2x. Basta a gente integrar em ambos os membros da igualdade. Vocês sabem que isso aqui é x², né? A derivada de x² é 2x. Isso eu estou fazendo aqui passo a passo. Integral de 2x dx. Isso vai nos dar que y de x é igual, então dá 2x² sobre 2, que é x², mais a constante de integração. Essa seria a solução da nossa EDO de primeira ordem aqui, que no caso é linear. Então, segundo caso. Segundo caso, eu vou pegar a f de t identicamente nula e vou pegar a P de t constante. Então, eu vou chamar de A constante. E aí, nossa EDO vai ficar assim, y' de t mais a y de t é igual a zero. Essa é a nossa EDO. Daqui, a gente pode escrever que y' de t é igual a menos a y de t. E essa igualdade aqui nos lembra aquele problema que nós fizemos de crescimento populacional, que qual é a função que a derivada dela dá ela mesma vezes uma constante. A gente viu ali que era
a função exponencial. Então, nós podemos tirar daqui que y de t é c e elevado a menos at, né? Ela sai, é só você pensar um pouquinho qual a função que a derivada dá ela mesma vezes uma constante. Se vocês derivarem essa função e substituir aqui, vai dar exatamente menos a vezes essa função. Então, a igualdade se verifica e a solução do EDO está pronta. Vamos agora para o terceiro caso. Então, esses dois primeiros casos praticamente saem diretos, né? Não tem muita novidade com o que vocês já aprenderam do cálculo 1. Aqui nós vamos pegar P de t igual a A vou pegar constante, e aí no caso a minha F é qualquer. Então, a minha EDO vai ficar assim, Y' mais a Y de t é igual a F de t. Essa é minha EDO. O que a gente vai fazer? Aqui não tem como, né? Se eu passar esse A para cá, eu não vou conseguir, a função que eu já derivar dela mesmo, porque tem essa F aqui. A gente não consegue integrar em ambos os membros da igualdade, porque vai cair na integral de uma função que é desconhecida, nossa função incógnita. Então, aqueles dois casos anteriores não cabem aqui. Qual que é a jogada aqui? A gente vai tentar escrever, pensar, né, vamos dizer assim, eu gostaria que esse primeiro membro da igualdade, isso daqui, fosse escrito como a derivada em relação a t de um produto. Porque aí, se eu tiver a derivada de um produto, basta eu integrar, integrando a derivada, a gente tem a função. E aí eu conseguiria eliminar essa derivada, isolar o y e resolver essa EDO. Então, a questão é, quem é esse produto? Então, a gente vai ver o seguinte, olha. Observe, se eu pegar a derivada em relação a t de e elevado a t vezes y de t, eu vou derivar esse produto. Nós temos a derivada da primeira, que é a vezes e at, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, que por sua vez é e elevado a t, só coloquei em evidência, que multiplica y' de t mais a y de t. Então, esse primeiro membro da igualdade, multiplicado por e elevado a t, olha, observa que a gente tem y' de t mais at, y' de t mais at. Se eu multiplicar por e elevado a t aqui, então eu multiplicando por e elevado a t em ambos os membros da igualdade, o primeiro membro da minha igualdade vai ser escrito como a derivada de um produto, que é o que nós temos aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Multiplico e elevado a t em ambos os membros da igualdade. Em ambos os membros da igualdade, que igualdade? Essa igualdade aqui. Deixa eu anotar aqui, ó. Então, essa igualdade. Então, multiplico em ambos os membros da igualdade que a gente grifou. Multiplicando, eu vou ter o seguinte, e elevado a t, então, vezes esse primeiro membro, vai ficar e elevado a t, y' de t, mais a y de t, é igual a e elevado a t vezes a f de t. E aí eu consegui o que eu queria. Esse primeiro membro da igualdade, ele é escrito como produto, desculpa, a derivada do produto de e elevado a t vezes
y de t, que foi o que nós mostramos aqui na tela anterior. A derivada de e elevado a t e y de t é exatamente esse primeiro membro da igualdade multiplicado por e elevado a t. Então, nós fizemos isso e aqui eu só vou repetir. E elevado a t, f de t. A partir do momento que eu tive aqui a derivada de um produto, basta a gente integrar em ambos os membros da igualdade, porque a integral da derivada eu vou conseguir voltar na função, com isso sumiu o y' e eu consigo isolar o y. Então, fica assim, derivada em relação a t de e elevado a t y de t é igual a e elevado a t f de t. A gente vai integrar em ambos os membros da igualdade em relação a t. Integro aqui, e aí eu tenho que a integral da derivada é a função e a t y de t. E aqui, como está genérico, eu vou deixar indicado e elevado a t f de t dt mais a constante de integração que veio dessa integral aqui. Logo, nós podemos dizer que o y de t, aí é só isolar y de t, é 1 sobre e elevado a t, né? Só passar o e elevado a t dividindo, ou escrever e menos a t, que multiplica a integral de e a t f de t dt, mais e elevado a menos at, tá, gente? Que o e elevado a menos at multiplica tudo isso daqui, vezes a constante de integração c. Então, com isso, a gente tem a solução para esse terceiro caso. Esse valor e elevado a t, que milagrosamente apareceu aqui, né? A gente chama de fator integrante. Então, esse e elevado a t aqui, ó, que a gente multiplica em ambos os membros da igualdade, a gente chama de fator integrante. Fator integrante é igual a e elevado a t. Por que ele é fator integrante? Ele torna a IDO integrável, né? Você consegue integrar em ambos os membros da igualdade e isolar a função incógnita, que no caso é y de t. Então, esse é o terceiro caso. Agora nós vamos fazer o quarto caso. Então, no quarto caso, a P de T e a F de T são quaisquer. A gente não tem nenhuma restrição aqui para P de T e F de T. O que a gente gostaria aqui? A gente gostaria de encontrar a Mi de T, vou pegar a Mi de T positiva, onde o primeiro membro da igualdade, Mi de T vezes esse primeiro membro, né, que eu multipliquei Mi de T aqui por tudo, multipliquei Mi de T em ambos os membros da igualdade, fosse escrita como a derivada de Mi de t vezes y de t. Então, isso aqui seja, o primeiro membro seja a derivada de Mi de t vezes y de t. Ou seja, Mi de t, que é o primeiro membro ali, vezes y' de t mais Mi de t vezes P de t y de t tem que ser igual a derivada em relação a t de Mi de t y de t, que por sua vez vai ser a derivada da primeira, que é Mi' de t vezes y de t, mais a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, a gente tem que ter que essa igualdade se verifica. Então, y' de t mais p de t y de t é igual a y' de t mais Mi' de t sobre Mi de t y de t. Nós temos essa igualdade.
E daqui, a gente sabe que essa igualdade só vai se verificar se o P de t for igual a mi' de t sobre mi de t. Lembra que o que a gente está procurando é a mi de t, de tal forma que o primeiro membro da igualdade seja escrito como a derivada do produto de mi de t vezes a y de t. Então, eu tenho que achar quem que é a mi de t aqui. Para encontrar a mi de t aqui, a gente vai integrar em ambos os membros da igualdade em relação a t. Então, integrando em relação a t, nós temos que a integral de mi' de t sobre mi de t dt é igual à integral de p de t dt. Daqui, essa integral aqui, ela sai por substituição simples. Olha, se eu chamar u de mi de t, du vai ser mi' de t dt. Então, nós temos que essa integral aqui, eu vou fazer aqui na outra tela, a integral de mi de t sobre mi' de t dt é o contrário, né, gente? Mi' de t sobre mi de t dt vai ser igual a integral de 1 sobre u, mi' de t dt é du. Então, isso dá ln do módulo de u, que é ln do módulo de mi de t, que a gente pegou positivo, então é ln de mi de t, mais a constante de integração. Nós temos essa substituição para encontrar a integral de mi' de t sobre mi de t. Então, voltando aqui, nós temos que isso aqui é ln de mi de t mais a constante de integração é igual à integral de p de t dt. Daqui, nós podemos aplicar a exponencial em ambos os membros da igualdade. Então, nós temos que isso vai dar e elevado a ln de mi de t mais a constante de integração é igual a e elevado à integral de p de t dt. Isso dá e elevado a ln de mi de t vezes e elevado a c é igual a e elevado à integral de p de t dt. Daqui nós temos que e elevado a ln de mi de t é mi de t vezes e elevado a c é igual a e elevado à integral de p de t dt. E aí, mi de t seria e elevado à integral de p de t dt sobre e elevado a c, ou 1 sobre e elevado a c, que multiplica essa exponencial aqui. O que a gente vai fazer com esse mi? Esse mi é o nosso fator integrante, que nós vamos multiplicar em ambos os membros da igualdade, de modo a tornar o primeiro membro da igualdade a derivada de um produto, para que a gente possa integrar em ambos os membros e eliminar aquela derivada. A integral da derivada volta na função. Então, se você vai multiplicar o fator integrante em ambos os membros da igualdade, multiplicar com a constante não faz diferença, porque se você multiplica uma constante em ambos os membros da igualdade, você vai simplificar a constante, ela vai acabar sumindo. Então, não faz diferença. Meu ponto é, não faz diferença a gente pegar essa constante como sendo 1. Para pegar essa constante como sendo 1, a gente pode tomar esse c como sendo 0. Eu posso tomar isso daqui igual a 0. Então, essa constante aqui, olha, a gente pode pegar como sendo 0, ou seja, não preciso me preocupar com a constante de integração aqui, né? Vai ficar que mi de t é igual a e elevado à integral de p de t dt. E no caso mais geral, esse vai ser o nosso fator integrante, então. Daqui nós temos, então, que o fator integrante
é igual a E elevado à integral de P de T dt. Esse daqui é o nosso fator integrante. Então, de novo, o que é um fator integrante? O fator integrante é aquele que torna a EDO integrável. Você vai multiplicar em ambos os membros da EDO pelo fator integrante, de tal modo que o primeiro membro da igualdade se torne a derivada de um produto. A partir daí, a gente integra em ambos os membros, isola a função incógnita e encontra a solução para a EDO.